Disse que em toda vila escondida no interior do Brasil, há uma história que ninguém ousa contar depois do pôr do sol. Uma história que o vento parece repetir quando atravessa as janelas mal fechadas e que os sinos da igreja tocam sozinhos, sem mãos humanas, para lembrar que o inferno não é feito só de fogo, mas também de arrependimento. Nessa vila empoeirada e isolada, chamada Santa Luzia do Mato Seco, o pecado tomou forma de mulher e cavalo, e a partir daquela noite de lua vermelha, ninguém mais dormiu em paz. A vila de Santa Luzia dormia ao pé de uma colina coberta de vegetação rasteira, com pequenas casas de barro e telhas gastas, cortadas por uma estrada de terra que levava até a igreja e a venda do seu Ambrósio. O som dos grilos dominava as noites, e o ar cheirava a fumaça de lenha e café torrado. As pessoas viviam de plantações e fé, uma fé rígida, de padre e procissão, de confissão e castigo. A mulher que daria origem à maldição era Isadora, filha do ferreiro da vila, uma moça de beleza melancólica, de olhos escuros como breu e cabelos que desciam até a cintura como um rio de sombras. Isadora cresceu cercada por rezas e murmúrios. Desde criança, falavam que havia algo nela que o padre não gostava de olhar por muito tempo. Talvez fosse a forma como o fogo da forja iluminava seu rosto, talvez fosse o modo como ela parecia ouvir vozes quando o vento passava. Aos 15 anos, começou a ajudar o pai na ferraria, batendo ferro com força e precisão, enquanto os homens da vila a observavam com fascínio e medo. Foi nessa época que chegou o padre Inácio, um homem jovem, de aparência serena e voz firme, vindo de longe para tomar conta da pequena paróquia. Tinha fama de sábio e piedoso, e logo conquistou o respeito de todos, exceto o de Isadora, que parecia observá-lo com uma curiosidade diferente. A vila dizia que ela estava enfeitiçada, que seus olhos se demoravam demais sobre o rosto do padre e que o padre, apesar de lutar contra isso, também parecia perder o fôlego quando a via. O tempo foi passando e as confissões de Isadora se tornaram mais frequentes. A cada domingo, ela entrava no confessionário, ajoelhava-se diante da grade e ficava em silêncio por longos minutos, respirando fundo, até que dizia: Padre, pequei, mas não sei dizer onde começa o pecado. O som da voz dela atravessava o confessionário como um perfume invisível, e o padre, trêmulo, respondia: O pecado começa quando o desejo substitui a fé, minha filha. Mas dentro dele, o desejo já havia vencido. A primeira transgressão aconteceu numa noite de procissão, quando a lua estava vermelha como sangue derramado. A chama das velas tremia, e o som dos cânticos se misturava ao dos insetos. Isadora, vestida de branco, caminhava entre as beatas, e o padre logo atrás carregava o estandarte de São Jorge. Quando os olhos dos dois se cruzaram, o tempo pareceu parar. Foi ali que o inferno começou a soprar. Dias depois, as pessoas notaram o comportamento estranho do padre. Missas apressadas, sermões confusos, olhares perdidos. Isadora também mudara. Passava horas sozinha perto da ferraria, olhando o fogo como se conversasse com ele. À noite, o som do cavalo do padre era ouvido indo em direção à casa dela, e os velhos, que ainda sabiam ler os sinais do diabo, começaram a murmurar: Vai dar desgraça. A desgraça veio com o trovão. Numa madrugada de sexta-feira, a lua cheia banhava a vila, e um grito rompeu o silêncio. Um grito que não era de mulher nem de animal. O chão tremeu, os cães uivaram, e o fogo da ferraria se acendeu sozinho. Quando os primeiros moradores saíram de casa, viram algo impossível. Um cavalo correndo em chamas pelo campo, sem cabeça, cuspindo fogo pelas narinas inexistentes. No lugar da cabeça, um redemoinho de luz ardente. O som de cascos ecoava como marteladas no ferro quente. Dizem que, na manhã seguinte, o corpo de Isadora foi encontrado nos arredores da capela, carbonizado, e o padre Inácio desapareceu sem deixar vestígios. No chão, havia apenas pegadas de cavalo queimadas na terra e uma marca em forma de cruz virada. A vila entrou em luto, e o nome dela nunca mais foi dito em voz alta. Mas nas madrugadas de sexta-feira, quando o vento sopra do norte e a lua fica vermelha, o som dos cascos volta. Os antigos dizem que é a alma de Isadora,
condenada a vagar como a mula sem cabeça, amaldiçoada por amar um homem de batina e profanar o altar com desejo. Cada vez que o galo canta, o fogo diminui. Cada vez que o sino toca, ela grita. E o grito, dizem, é um pedido que nunca será atendido, o pedido de ser perdoada. Mas essa história, que muitos consideram apenas um mito, esconde um segredo que ninguém da vila ousa revelar. Pois anos depois da maldição, uma nova geração de padres chegou a Santa Luzia. E um deles, ao abrir um antigo confessionário esquecido no fundo da sacristia, encontrou uma carta que começava com as palavras: "Meu nome não é Isadora, e esta é a verdadeira história da maldição que vocês chamam de mula sem cabeça." A carta foi escrita à mão com tinta vermelha e tinha o cheiro leve de fumaça e ferro queimado. O padre que a encontrou jamais a mostrou a ninguém, mas o conteúdo dela, lentamente, foi se espalhando por quem ousou ouvir. Era o testemunho da mulher antes da condenação, e o que estava escrito ali mudava tudo o que se sabia sobre a maldição. Naquela carta, Isadora contava que o fogo não nasceu do pecado, mas do perdão negado. Que o verdadeiro culpado não era o amor proibido, mas a hipocrisia de uma vila que preferia incendiar uma alma a admitir que o sagrado também é humano. E é aqui, nesse ponto esquecido da história, que começa a revelação. A estrada de terra sinuosa que conduzia à Vila dos Ventos começava a desaparecer sob uma névoa densa e prateada que subia das colinas. O crepúsculo se aproximava lentamente, pintando o céu com tons de cobre e violeta, enquanto o som distante de grilos e o murmúrio do rio criavam uma atmosfera ao mesmo tempo serena e misteriosa. O cheiro de terra molhada pairava no ar, carregando memórias de um tempo em que as tempestades vinham de repente, lavando os telhados de palha e trazendo o frio da serra. Helena caminhava sozinha, com um manto escuro que lhe cobria o rosto e os ombros, e cada passo que dava fazia o chão úmido estalar sob suas botas. Sentia um frio percorrer-lhe a espinha, não apenas pelo vento, mas pela sensação de estar sendo observada, uma presença silenciosa que parecia acompanhá-la desde que saíra da casa de Dona Lourdes, na encosta da colina. Aquela era a mesma estrada onde, 20 anos antes, o irmão de Helena, Augusto, desaparecera sem deixar vestígios. Na época, ela ainda era uma criança e se lembrava do pânico que tomou conta da vila. Todos falavam sobre uma entidade que vivia no coração da floresta, uma criatura envolta em sombras, com olhos que brilhavam como brasas. Chamavam-na de o Vigia da Névoa. Diziam que ele surgia apenas em noites em que a lua se escondia, levando consigo aqueles que ousavam atravessar a trilha após o anoitecer. Helena nunca acreditara em lendas, pelo menos até a noite anterior, quando escutara o mesmo assobio agudo e constante que, segundo os mais velhos, anunciava a chegada do vigia. Enquanto avançava pela estrada, a névoa tornava-se mais espessa, quase sólida, como se o ar estivesse sendo esculpido à sua frente. A luz da lamparina que carregava tremeluzia, projetando sombras longas que dançavam pelas árvores. À medida que o vento soprava entre os galhos retorcidos, eles produziam um som que lembrava vozes murmurando, e Helena sentiu seu coração acelerar. Ela respirou fundo, tentando acalmar-se, mas a respiração saía irregular, e o eco de seus passos parecia multiplicar-se à medida que caminhava. De repente, um som seco, como o estalar de um galho, rompeu o silêncio. Helena parou imediatamente, erguendo a lamparina. A luz revelou apenas o contorno enevoado das árvores. Por um instante, nada aconteceu. Mas então ela viu, 2 olhos brilhando no escuro, imóveis observando-a. O corpo de Helena ficou rígido, e a lamparina quase escapou de sua mão. Os olhos permaneceram fixos, refletindo a luz com uma intensidade quase hipnótica. Ela quis correr, mas algo dentro dela, uma curiosidade antiga e dolorosa, a impediu. "Augusto", murmurou, a voz tremendo. Os olhos desapareceram de repente, engolidos pela névoa. Um vento gelado soprou, apagando a chama da lamparina e mergulhando tudo em escuridão. O coração de Helena batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. Tateando no escuro, procurou reacender o pavio,
mas o fósforo molhado não pegava fogo. Foi então que ouviu passos. Passos lentos, pesados, arrastando-se pelo chão atrás dela. Cada som se aproximava, como se algo ou alguém estivesse deliberadamente esperando que ela percebesse sua presença. Helena deu um passo para trás, depois outro, e sentiu as costas tocarem o tronco frio de uma árvore. A névoa começou a se mover, formando redemoinhos, e uma figura começou a emergir de dentro dela. Alta, de ombros largos, envolta em sombras. Helena, sussurrou uma voz rouca, arrastada, familiar. O som fez o sangue gelar em suas veias. Aquele timbre, aquela entonação. Era o mesmo do irmão que desaparecera 2 décadas antes. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e por um instante, entre o medo e a esperança, ela esqueceu-se do perigo. Augusto, é você? Perguntou, a voz embargada. A figura avançou, e por um breve instante a névoa se abriu, revelando um rosto parcialmente humano, com traços distorcidos, cobertos por marcas negras que pareciam veias pulsando sob a pele. Ele sorriu, um sorriso quebrado e triste. Por que voltou aqui? Perguntou, e as palavras saíram como um sopro que cortava o ar. Helena deu um passo à frente, a lamparina agora reacendendo com uma chama azulada e instável. A luz revelou mais do que ela queria ver. O corpo do irmão estava deformado, parte carne, parte algo que não pertencia àquele mundo. O ar ficou pesado e a floresta pareceu se curvar ao redor deles, como se a própria natureza os observasse em silêncio. Eu vim te buscar, disse Helena, e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Augusto abaixou a cabeça, a voz saindo em um lamento. Você não deveria ter vindo, irmã. Aqui ninguém volta. As palavras ecoaram como um aviso. A névoa começou a se agitar, formando rostos, mãos, corpos que pareciam feitos de fumaça. Helena recuou, mas o chão sob seus pés se abriu em fendas, e um som profundo, como um gemido da terra, vibrou por toda a floresta. O vigia da névoa não era uma simples lenda. Era uma entidade que se alimentava de promessas quebradas, de amores perdidos e de arrependimentos humanos. Augusto, preso ali, era apenas uma das muitas almas que se tornaram parte dele. Helena caiu de joelhos, desesperada. Eu não vou te deixar aqui, gritou, mas o vento respondeu com um rugido que parecia uma risada distante. A lamparina explodiu em chamas e a escuridão os engoliu por completo. Quando abriu os olhos novamente, Helena estava em um campo aberto, o sol nascendo no horizonte. A névoa havia sumido. Por um momento pensou ter sonhado, mas ao olhar para o chão, encontrou a lamparina quebrada e uma marca de pegadas que desapareciam em direção à floresta. E junto delas, um sussurro suave, quase inaudível, carregado pelo vento. Você não deveria ter voltado. O amanhecer na vila trouxe uma estranha sensação de calma, uma quietude que parecia mais pesada do que pacífica. O céu, ainda coberto por nuvens densas, filtrava a luz do sol em tons pálidos e opacos. O canto dos pássaros, que costumava anunciar o dia, estava ausente. Apenas o som distante do rio quebrava o silêncio, um murmúrio constante, quase melancólico, que ecoava entre as colinas cobertas de névoa. Helena despertou lentamente, os músculos ainda doloridos, a mente turva como se tivesse atravessado um sonho muito real, ou um pesadelo que insistia em continuar mesmo após acordar. Sentou-se na beira da cama, encarando o medalhão rachado em sua mão. A fissura no centro parecia pulsar suavemente, emitindo uma luz fraca, quase imperceptível, que vibrava no ritmo do seu próprio coração. Lá fora, a vila permanecia silenciosa. As portas das casas estavam fechadas, as janelas cobertas. As pessoas evitavam olhar para a floresta, mesmo de longe. Desde a última noite, quando uma luz intensa cortara o céu e um rugido se espalhara pelo vale, ninguém ousava sair de casa. Alguns diziam que o vigia havia sido destruído, outros acreditavam que apenas havia mudado de forma, esperando a próxima alma que ousasse desafiá-lo. Helena sabia, no fundo, que o mal não desaparecera por completo, apenas adormecera, e o peso dessa certeza a consumia.
Dona Lourdes foi a primeira a bater à porta naquela manhã. Entrou sem esperar permissão, com o rosto abatido e o olhar preocupado. Você voltou viva, menina. Mas a floresta não. Ouvi dizer que as árvores estão queimadas, que a terra está preta como carvão. Helena não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo na chama fraca da lamparina sobre a mesa, refletindo o cansaço e o vazio que sentia. Ele se foi, Lourdes. O vigia não está mais lá. Mas algo ficou. Algo em mim. A velha se aproximou devagar, examinando o medalhão rachado. Isso é mau sinal. O selo foi quebrado. Você o destruiu, sim, mas parte dele se prendeu a você. Agora é você quem guarda a fronteira. Helena ergueu o olhar confusa. A fronteira? Dona Lourdes assentiu lentamente. Entre os mundos, o vigia vigiava os vivos para impedir que os mortos voltassem. Agora, sem ele, esse limite está fraco. E se você o derrotou, talvez tenha herdado o papel dele. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Eu não quero isso. A velha a fitou com pesar. Ninguém quer, mas há forças que escolhem por nós. As horas passaram lentas naquele dia. Helena tentou ocupar a mente com tarefas simples, acender o fogo, lavar a louça, varrer o chão. Mas cada som, cada sombra, parecia mais vívido, mais intenso do que antes. À noite, quando o vento começou a soprar do norte, ela ouviu novamente o assobio. Não era como o do vigia. Este era mais leve, quase como uma canção. Levantou-se e foi até a janela. A névoa, que havia desaparecido desde o amanhecer, começava a se formar novamente, rastejando entre as árvores. Mas desta vez, em vez de sentir medo, Helena sentiu calma. Uma sensação de familiaridade, como se algo dentro dela reconhecesse aquele movimento. No reflexo da janela, ela viu uma silhueta parada atrás de si. Virou-se bruscamente, o coração disparado, e ali estava Augusto. Mas não como antes. Ele parecia mais humano, mais sereno. Você cumpriu o que prometeu, disse ele com um sorriso triste. O vigia não está mais preso. A floresta pode respirar outra vez. Helena deu um passo à frente, hesitando. Mas se ele não está mais preso, isso significa que... Augusto assentiu, interrompendo-a. Significa que agora ele está dentro de você. Mas não tema, há uma razão para isso. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Como posso viver com isso? Como posso carregar algo tão sombrio? Augusto se aproximou, estendendo a mão. Mas ela percebeu que seus dedos passavam através do ar. Você não o carrega como um fardo. Você o contém. O vigia existe para manter o equilíbrio entre o que deve viver e o que deve permanecer na sombra. Agora, esse papel é seu. E enquanto você existir, a fronteira permanecerá. A luz do medalhão brilhou mais forte, projetando sombras nas paredes. Helena pôde ver nelas as formas de antigas figuras, espíritos, animais, memórias, todos se movendo ao seu redor como se a observassem. Era um desfile silencioso de tudo o que fora esquecido. Augusto deu um último olhar antes de desaparecer na névoa. Não me procure mais. Estou onde sempre estive, entre as árvores. Nos dias que se seguiram, a vila começou a mudar. As pessoas voltaram a sair de casa, mas a floresta nunca mais foi a mesma. As árvores, embora tenham voltado a crescer, pareciam observar quem passava. Os animais andavam em silêncio e as noites eram mais frias. Helena tornou-se uma figura estranha entre os aldeões. Alguns a respeitavam, outros a temiam. Passou a morar sozinha, próxima à margem do rio onde a névoa nascia todas as manhãs. Às vezes, era vista caminhando pela floresta, falando sozinha, ou com algo que ninguém mais podia ver. Uma tarde, uma criança da vila desapareceu. O desespero se espalhou rapidamente e os aldeões correram até a casa de Helena. Ela ouviu os gritos e saiu, com o olhar firme, mas sem pressa. A floresta o levou, disse um homem, tremendo. Helena suspirou, como se já esperasse por isso. Pegou o medalhão que agora pendia em seu pescoço e sentiu o frio familiar percorrer sua pele. Eu vou trazê-lo de volta. Quando entrou novamente na mata,
O ar pareceu se abrir diante dela. A escuridão que antes a oprimia, agora parecia reconhecê-la, respeitá-la. Caminhou por trilhas que antes não existiam, sentindo os murmúrios ao seu redor. Eram as vozes do outro lado, vozes que pediam, choravam, sussurravam nomes. Helena não desviou o olhar. Encontrou a criança junto a um tronco caído, adormecida, envolta por uma névoa fina. Ao se aproximar, o ar ficou denso, e um vulto começou a tomar forma à sua frente. Era o vigia, mas não o mesmo. Uma versão fragmentada, quase humana. Ele olhou para ela e disse, em voz rouca: "O equilíbrio precisa de dor para existir." Helena ajoelhou-se diante dele, segurando o medalhão. "Eu conheço essa dor, mas agora ela é minha e não sua." A sombra pareceu hesitar. A luz do medalhão cresceu, e a floresta se iluminou como se o amanhecer tivesse chegado antes da hora. Quando tudo se acalmou, o vulto havia desaparecido, e a criança acordou, confusa, mas ilesa. Ao retornar à vila, ninguém ousou perguntar o que havia acontecido. Apenas a observaram passar em silêncio. E quando a noite caiu novamente, todos ouviram, pela primeira vez em anos, o som do vento sem assobios, livre e natural. Helena acendeu sua lamparina e ficou à beira do rio observando o reflexo da chama na água. Por um instante, pensou ter visto o rosto de Augusto sorrindo para ela. Naquela noite, ela entendeu. O vigia nunca fora um inimigo, mas uma consequência. Uma resposta às ações humanas, à ganância, ao esquecimento do que é sagrado. E agora, ela era a lembrança viva desse limite. A nova guardiã daquilo que separa o visível do invisível. O tempo passou. E o nome de Helena tornou-se mais do que uma lembrança sussurrada entre as paredes da vila. Transformou-se em uma história que cruzava gerações, uma lenda viva que os mais velhos contavam ao redor do fogo, enquanto a névoa se erguia do rio. Diziam que, ao cair da noite, se alguém caminhasse até a beira da floresta e ficasse em silêncio absoluto, poderia ver uma mulher de olhos profundos e lamparina em punho, observando a linha onde a luz e a sombra se encontravam. Alguns afirmavam que ela era uma protetora, outros juravam que era a própria encarnação do vigia, aprisionada em corpo humano. Mas para quem conheceu Helena, ela nunca deixou de ser aquela mulher marcada pela dor e pela coragem, a ponte entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. A casa à beira do rio se tornou um refúgio. As paredes cobertas por símbolos talhados à mão emanavam uma energia densa, mas calma. Dentro dela, o cheiro constante de ervas secas e madeira queimada misturava-se ao perfume das flores que Helena cultivava ao redor. Havia algo de paradoxal naquele lugar, uma mistura de vida e morte, de calor e silêncio, de paz e inquietude. As pessoas que precisavam de cura, física ou espiritual, iam até lá em segredo, deixando oferendas à porta. Algumas voltavam, outras nunca mais eram vistas, mas ninguém ousava falar mal de Helena. Era como se todos entendessem instintivamente que ela carregava algo que ia além da compreensão humana. Certa tarde, quando o outono começava a despir as árvores, Helena ouviu passos se aproximando pela trilha. Era um som leve, ritmado, diferente do caminhar apressado dos aldeões. Ao abrir a porta, encontrou um jovem de aparência cansada, os olhos fundos e um olhar perturbado. Ele se apresentou como Rafael, vindo de uma vila distante. Disse que a floresta de sua região começara a agir de forma estranha. As árvores moviam-se sozinhas, o rio mudava de curso e uma sombra havia sido vista arrastando animais nas madrugadas. Helena o escutou em silêncio, observando cada palavra como se buscasse sinais invisíveis no ar. Quando ele terminou, ela apenas perguntou: "Você viu a névoa?" O rapaz hesitou antes de responder. "Sim, mas ela era diferente, azulada, como se brilhasse." Helena assentiu lentamente, os olhos se estreitando. Então o limite se partiu em outro lugar. Ele a olhou confuso. "Limite?" Ela se levantou, caminhando até uma prateleira onde guardava livros antigos e papéis amarelados. O vigia mantinha os mundos separados. Quando o selo se rompeu, parte dele se espalhou. Agora há rachaduras,
e cada uma precisa ser contida antes que os dois lados se misturem completamente. Ela retirou um mapa antigo e o abriu sobre a mesa. Era o desenho do vale, com linhas marcadas em vermelho, formando círculos e símbolos que pareciam pulsar com uma energia própria. O que eu fiz naquela noite não destruiu o vigia, apenas o fragmentou. Cada pedaço daquilo que ele era tenta agora se recompor. E se conseguir, nada do que conhecemos sobreviverá. Rafael ficou em silêncio, tentando compreender o peso das palavras. Então o que podemos fazer? Helena ergueu o olhar, firme. Você vai me levar até lá. A viagem foi longa e silenciosa. A paisagem parecia mudar conforme avançavam. O céu tornava-se mais escuro, o vento mais denso, e o som dos animais desaparecia completamente. No terceiro dia, ao atravessar um rio estreito, Helena notou algo estranho. As águas corriam em direções opostas. A fenda está próxima, murmurou. À noite, acamparam perto de um campo de pedras cobertas de musgo. Helena observava o fogo com o semblante tenso, enquanto Rafael tentava disfarçar o medo. Você não tem medo? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela respondeu sem desviar o olhar das chamas. O medo é o que mantém a fronteira firme. Sem ele, tudo se mistura. Quando amanheceu, seguiram por uma trilha que os levou até uma clareira cercada de árvores retorcidas. No centro, havia uma depressão no solo, como se algo imenso tivesse caído ali há muito tempo. O ar estava pesado e uma névoa azulada pairava sobre o chão, girando lentamente. Helena sentiu o medalhão começar a pulsar, reagindo à energia do lugar. Aqui é onde tudo começa e termina, disse com a voz baixa. Rafael olhava em volta, visivelmente apavorado. Tem algo errado. Parece que o chão respira. Antes que pudesse responder, uma vibração percorreu a terra. A névoa começou a se erguer, tomando forma humana, mas distorcida, fragmentada, como um reflexo quebrado. Helena reconheceu imediatamente. Era mais uma parte do vigia, uma sombra do que restara dele. A entidade falou com uma voz múltipla, ecoando em todas as direções. Você trouxe o que é meu, guardiã. Helena ergueu o medalhão. Isto não pertence mais a você. Eu o contenho agora. A criatura avançou, distorcendo o ar ao redor. Rafael foi lançado para trás com a força do impacto, e Helena caiu de joelhos, sentindo o chão vibrar sob suas mãos. O som era ensurdecedor, um rugido que parecia vir da própria terra. Helena apertou o medalhão com força, concentrando-se em sua respiração. Lembrou-se das palavras de Dona Lourdes. O selo não é o metal, é a vontade de quem o carrega. Com um grito, ergueu o medalhão ao céu e uma luz branca explodiu, iluminando a clareira inteira. A sombra do vigia começou a se desfazer, seus gritos ecoando por quilômetros. Mas, ao mesmo tempo, Helena sentiu algo se rasgar dentro dela, como se parte de sua alma fosse arrancada. Quando a luz se dissipou, o silêncio retornou. Rafael se aproximou, cambaleante, encontrando Helena caída no centro da clareira. O medalhão estava partido em dois, e a névoa havia desaparecido. Ela respirava com dificuldade, o rosto pálido, mas ainda consciente. Você conseguiu, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Helena o olhou com um leve sorriso. Não, eu apenas o contive de novo. Mas agora, o selo precisa de sangue vivo. O equilíbrio deve ter um preço. Antes que ele pudesse responder, Helena pegou os dois fragmentos do medalhão e os pressionou contra o peito. Um brilho intenso envolveu seu corpo, e o ar se encheu de um som grave, como o bater de um coração gigantesco. Rafael tentou segurá-la, mas uma força invisível o empurrou para longe. Quando a luz finalmente cessou, ela havia desaparecido. No lugar onde estivera, havia apenas uma marca no solo, um círculo de cinzas com símbolos gravados, e no centro, uma flor branca nascida entre as pedras. Rafael voltou à vila dias depois, exausto e em silêncio. Contou apenas o necessário, que Helena havia encerrado o que restava do mal, e que a floresta estava em paz. Ninguém duvidou.
Mas nas noites em que o vento soprava do vale, os aldeões juravam ouvir passos lentos entre as árvores e uma lamparina brilhando ao longe. Alguns diziam que era o espírito dela, outros acreditavam que Helena ainda vivia, caminhando entre os dois mundos, mantendo a fronteira viva com sua própria existência. Com o passar dos anos, a vila prosperou novamente. O rio voltou a correr limpo, as colheitas cresceram e as crianças brincavam sem medo. Mas as histórias nunca cessaram. A cada geração, alguém relatava ter visto a mulher da lamparina, sempre nos momentos em que a névoa começava a se erguer. E assim, Helena tornou-se lenda. Uma lenda que ensinava sobre o preço da coragem e o peso de proteger o que os outros não compreendem. Na última noite antes de morrer, Dona Lourdes, já velha e frágil, chamou as crianças da vila e contou uma última vez a história da mulher que enfrentou o vigia. Quando terminou, olhou pela janela e sussurrou: "Ela ainda está lá fora. E enquanto a luz dela brilhar, nenhum mal cruzará essa terra." Do lado de fora, bem distante, uma chama pequena cintilava entre as árvores, balançando suavemente com o vento.